Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Você que está em casa, seja bem-vindo também ao nosso culto. Vocês que são filhos da casa, eu abençoo vocês na autoridade do nome de Jesus. Vocês que são de outro ministério, estão nos assistindo, você que é de outra religião, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Que Deus possa trabalhar na sua vida, trazer uma mensagem ao seu coração e que juntos possamos ser abençoados pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, estou bastante feliz de podermos estarmos juntos e separados, né? Porque a gente tem que ter um espaçamento. Queremos abraçar os irmãos, os visitantes, mas precisamos cumprir as normas, obedecer às autoridades, e eu creio que logo tudo vai se encaixando com o passar dos dias. Nós ainda não temos uma previsão para retorno do Ministério Infantil. Nós estamos aguardando algumas informações do governo para que a gente possa voltar com as atividades 100%. Então, muitos papais e mamães ainda estão em casa porque realmente não podem trazer os pequenos. Eu peço mais um pouco de paciência, porque nós precisamos realmente sermos uma igreja espiritual, mas também precisamos ser uma igreja como uma associação, como algo social no nosso bairro, e precisamos dar o exemplo. Amém? Amém. Queridos, eu quero dizer para você que Deus não deixou de ser Deus no meio dessa pandemia. Na verdade, é só um cumprimento da palavra. A Bíblia diz, Jesus disse que quando estivesse próximo da volta dele, haveria pestes, haveria pandemias, né, em outras palavras. Então isso assusta muito, assusta até a sua igreja, mas eu quero dizer para você, fique tranquilo, que se você crê em Jesus como seu Salvador, você tem um lugar reservado no céu. Amém? Não, eu vou repetir que os irmãos vão entender. Se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador, fique tranquilo que você tem um lugar no céu. Amém? Está melhorando aqui a fé, o nível de fé está melhorando. Queridos, sabe por que as coisas nos pegam assim de forma surpresa? Porque nós somos seres humanos. Ainda que nós creiamos na palavra de Deus, ainda que creiamos no lado espiritual, nosso lado humano sempre vai ficar preocupado. Mas é aí que eu e você, que conhecemos a palavra, precisamos muito mais viver a espiritualidade do que a normalidade. Quem vive só no natural, colhe coisas naturais. E uma das coisas naturais da vida é o espanto, o medo, o desespero, a preocupação, a depressão, o suicídio. É uma coisa da carne, é uma doença que em muitos casos é espiritual, mas em muitos casos é também da carne. Muitos irmãos achavam que depressão era algo só espiritual, era um pecado. Não, querido. Existem depressões que é causadas por demônios. Você vai lá, olha, expulsa o demônio, a pessoa se arrepende, entra na presença de Deus e é curado. Existem outras que é causadas por coisas normais da vida. Por isso que eu e você temos que nos atentar bem à palavra, para que nós possamos ser espirituais. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. Não é meia parte, é tudo. Aquele que é espiritual, ele tem discernimento. E eu e você, como igreja, precisamos crescer no discernimento. Precisamos crescer na visão espiritual. Precisamos conhecer a palavra. A palavra diz, né, através do profeta Oséias: o meu povo está perecendo, perece, porque lhe faltou conhecimento. Não é o conhecimento teológico, não é o conhecimento de saber tudo a respeito da Bíblia, mas é o conhecimento de saber sobre Deus, de ter experiência com Ele, de conhecer sim a letra, mas de viver de forma espiritual, de realmente ter andado com Jesus. O povo que conhece o Deus que serve não perece. Eu vou repetir: o povo que conhece a Deus não perece. Amém. Mas tem livramento, tem resposta, tem respaldo, é sustentado por Ele.
Quem sabe o que é? Pastor, eu não sei, querido. Se você não sabe o que o diabo tem de objetivo na sua vida, talvez ele já esteja te roubando há muito tempo e você nem tem percebido. Imagina que você tem uma casa cheia de objetos que não são importantes para você. Você tem um monte de coisa na sua casa e você faz uma breve viagem, fica alguns dias fora, e quando você chega, você acha que está tudo normal, só que no meio desse tempo que você ficou fora, entrou um bandido lá e roubou um monte de coisa. Só que essas coisas que ele roubou não são importantes para você, não são visivelmente importantes para você. Você vai perceber? Você vai perceber daqui talvez um ano, 6 meses, você vai falar, cadê aquele negocinho que estava aqui? Não é assim? Agora, se o ladrão entrou na sua casa e ele pegou justamente aquilo que é importante para você, irmão, assim que você entra em casa, você bate o olho, você sabe, sim ou não? Eu lembro que na minha infância tinha uma coisa que eu amava fazer e meu pai detestava que eu fizesse, era mexer nas ferramentas dele. E meu pai ia trabalhar, eu esperava meu pai trabalhar, ia lá nas coisinhas dele, nas ferramentas e brincava o dia inteiro. No final do dia ele ia lá e arrumava direitinho. Quando meu pai chegava, a primeira coisa que ele falava: alguém mexeu aqui. Por quê? Porque aquilo era algo importante para o meu pai. Então, só de olhar ele sabia que alguém mexeu. Sabe por que eu e você somos roubados de algumas coisas espirituais? Porque nós não damos importância. Não é que não é importante, é nós é que não valorizamos. Deus entrega dons espirituais para você. Deus entrega um propósito na sua vida. Deus te dá presentes espirituais que são importantes para você ser próspero espiritualmente, para você dar certo, para a sua vida fluir. São coisas que você muitas vezes não valoriza, mas que são importantes. E o diabo não veio roubar dinheiro, querido. Ah, pastor, eu achei que o diabo vinha roubar meu emprego, minha casa, meu carro. Não, querido. O diabo já tem essas coisas. Quando o Espírito leva Jesus, está lá em Lucas 4, João 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ser tentado, Satanás ele se apresenta para Jesus e diz assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas as riquezas desses reinos. Querido, se tem uma coisa que o diabo não veio roubar, é seu dinheiro. Ele tem muito mais do que você pensa. O diabo veio roubar aquilo que ele não tem. Deixa eu te falar um segredo aqui. O diabo não tem o chamado que você tem. A Bíblia diz que para o diabo não resta mais arrependimento e que ele já está condenado. O diabo não tem o lugar no céu que você tem. O diabo não tem um ministério poderoso igual que Deus quer te dar nessa noite. Tá fraco? Vou repetir, o diabo está querendo roubar o que Deus vai te entregar hoje, irmão. Por isso que muitas pessoas vêm do culto e saem iguais. Por quê? Porque não vê importância, não guarda no lugar de honra. O diabo vem. Não é importante não, crente. Isso aí que você ouviu tem todo dia. Pregação tem toda hora. Não precisa se concentrar. Comece a pensar naquela conta de água, sabe? Que você está sem dinheiro. Comece a pensar naquele problema familiar que você tem. Não recebe a palavra, porque essa palavra ela vai te curar, vai te libertar e vai te colocar num nível mais poderoso. Só que o diabo começa a colocar coisas no seu entendimento, porque o que ele quer roubar não é o que você tem material, é o que você tem espiritual. O diabo quer roubar famílias felizes. Famílias felizes não se compram com dinheiro, com casa própria, irmão. Tem gente que não tem onde morar, mas tem uma família abençoada, paga dela é uma bênção. Tem gente que está desempregado, irmão, mas tem uma convicção de fé tão forte, tão poderosa, que nada rouba a paz dele. Irmão, tem gente que está até enfermo muitas vezes, mas a convicção de fé dele é tão poderosa que o diabo não chega nem perto para tentar alguma coisa, porque tem fé, e a fé não é nada que se pode comprar com dinheiro, com emprego, com casa, com carro. É algo que Deus quer te dar através da palavra. Mas se
crentes da palavra atraem as bênçãos por viver a palavra. Qual é a propaganda? Hoje nasce um ministério de marketing na igreja. Glória a Deus. É um novo ministério que Deus está usando. Quem não pode vir para o culto. Só que muitas igrejas atraem multidões. Por quê? Porque está prometendo o culto da bênção financeira. Irmão, tem algo de errado com isso que é o evangelho de hoje. Ou algo de errado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que uma vida em santidade, vivendo a palavra, as bênçãos têm que correr atrás dessa vida. Como nós estamos em isolamento, eu não vou pedir para você falar para o irmão do lado assim: tem alguma bênção correndo atrás de você? Eu não vou pedir, não, faça. Mas querido, que crente você é, que crente sou eu. E às vezes a gente fala muito de Deus. E é ruim falar do diabo. Pastor, eu não vi no culto falar do diabo, mas ele é seu inimigo, seu adversário. Ele estuda e tem estratégias para pegar você. Só que você é religioso, não estuda sobre ele, nem sabe. Tem muito crente que acha que o diabo é um símbolo. Tem crente que diz que o diabo nem existe, é uma escolinha. Por quê? Porque ele falta conhecimento. Querido, tudo aquilo que vem contra você, se você não entende, você perde. Você está aí comigo? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Pai? Amém. Irmãos, muitos de nós aqui já éramos para estar no São Luís, nos Girassóis. Era para mim estar lá. Não sei se eu ia ter condições de estar nos Girassóis. Né? Lá é tão bonito, nem parece cemitério. Nessa pandemia, muitos irmãos de outras igrejas faleceram. E você não, você está aqui. Será que o seu corpo vai ter que arrepiar mais o diabo ou não? Sabe, irmão, nós temos às vezes uma adoração sem Deus. É só adoração vazia. Por quê? Porque é uma adoração tão superficial. Adora Deus aí. Glória a Deus. Irmão, você está morto? Não, eu quero evitar a fadiga. Irmão, você tem certeza que você acredita que Deus é poderoso mesmo? Amém. Glória a Deus. Está melhorando. Irmão, nós somos filhos do Deus vivo. Quando Jesus vem, ele tem um propósito, ele diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida. É impossível, querido, você que está adorando a Deus não receber vida. Você precisa crer nisso. Pastor, mas eu estou adorando, as coisas tão difíceis, querido, talvez pior. Mas a hora que chegar a recompensa, não tem diabo que não vai ficar bravo com a sua vida quando Deus começar a te honrar. Amém. Deus tem bênção para você, querido. Aleluia. Mas a bênção tem que correr através da sua vida. Amém. De uma forma abundante a partir do momento que você vive a palavra. Amém. Sabe o que nós deveríamos ter de primeiro propósito de vir no culto? Antes de pensar em adorar a Deus, o que eu ouvir do meu Pai, eu vou obedecer. Seja fácil, seja difícil. Amém. É capaz de quando eu ligar para alguns irmãos na segunda-feira e falar assim: qual foi a palavra de ontem? Os irmãos não souberam falar. Pastor, será que nós estamos relaxados? Talvez não, irmão. Isso é espiritual. Isso é um roubo. Eu quero que você comece a pensar aqui: o que o diabo veio roubar na sua vida? O que o diabo está minando? A Bíblia diz que o ladrão mina, não é isso? O que o diabo está fazendo de estratégia para roubar? O que eu tenho de tão precioso? Pastor, nem casa eu tenho, as coisas nem estão indo bem, não tem nada no banco. O que o diabo quer comigo? Exatamente, querido. O diabo quer algo que ele não tem. Deixa eu te falar uma coisa: todo crente que se converte em Deus recebe um propósito. Aleluia! Aleluia. Esse propósito é a sua maior riqueza. Amém. É isso que o diabo veio roubar na sua vida. Sabe, queridos, para muitos o propósito é algo que atrapalha. Para muitos o propósito é algo que trava. Mas o propósito de Deus na sua vida
veio para cumprir o planejamento que Ele tem para fazer. Abra comigo a palavra em Mateus 11. Mateus 11, verso 25. Diz assim a palavra: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero profetizar sobre a sua vida o descanso de Deus nessa noite. Todo espírito de ansiedade, eu quero repreender agora no nome de Jesus. Eu quero que você declare assim comigo: eu lanço a minha ansiedade, eu lanço o meu cuidado, eu lanço a minha preocupação no Senhor, e eu confio nele. Aleluia. Abra comigo rapidamente Lucas capítulo 9. Verso 23, quem achou, dá uma glória a Deus aí. Diz assim a palavra: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo ou se prejudicando a si mesmo? Verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória, e nada do Pai e dos santos anjos, Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Olha só, queridos, um evangelho que não te confronta não é um evangelho verdadeiro. Existe uma culpa de falsos pregadores? Existe. Se há um evangelho mentiroso, falso, é porque tem quem pregue. Mas também existe uma culpa porque há quem acredita. Se tem algum pastor vendendo bênção, é porque tem ovelha querendo comprar bênção. E eu quero te dizer, irmãos, que mais prejudicado é aquele que acredita num evangelho que massageia sua alma. Jesus, ele começa a pregar e diz assim: se você quiser me seguir, se você quiser vir pós a mim, a primeira coisa, querido, não é comprar um terno agora, uma Bíblia. Agora eu vou seguir a Jesus, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar
bonita. Eu sigo a Cristo. Ó, chaveirinho, sigo a Cristo, põe no carro. Tinha uma pessoa da minha família, não vou falar quem é, uma bênção que tinha assim no carro. Propriedade de Jesus, uma coisa assim. E ele estava novo na fé. Tem algum irmão aí que conhece esse irmão? E aí ele passava em todo farol vermelho. E aí um dia um obreiro falou assim: querido, eu vi um carro de Jesus cometendo uma infração. Jesus, será que Jesus estava dirigindo ou foi alguém que roubou esse carro? Sabe, querido, nós queremos ser algo aparente. Não tem problema com a camiseta de Jesus. A gente tem aqui na igreja, no coral, no jovem. É lindo, é bonito. Mas deixa eu te falar, você precisa ter essa convicção no seu coração. Sabe por que os casamentos se desfazem hoje? Porque ninguém quer negar a si mesmo. Irmão, é fácil? Não, não é fácil, mas é o remédio. Talvez a gente está entrando em parafuso na nossa família, nos nossos relacionamentos, porque a gente não sabe a hora de ficar quieto e falar: vou confiar em Deus, nem tudo tem que ser do meu jeito. Nem tudo tem que ser do jeito que eu quero. Querido, às vezes, quem é homem aí? Mas é homem de verdade, assim, irmão. Não esses que estão por aí hoje. Os homens mesmo, homem de Deus. Querido, Deus colocou uma responsabilidade e autoridade na nossa vida. Sim ou não? Sim. Só que eu quero te dizer, vai ter um momento que você vai precisar negar a si mesmo. Não, pastor, eu vou perder minha autoridade. Não, querido. A autoridade não vai trazer honra e nem orgulho para você. Vai trazer o poder de Deus sobre a terra. Eu tenho que exercer a autoridade quando eu nego a mim mesmo. O pastor mais ungido, o obreiro mais ungido, não é aquele que tem poder e autoridade, aquele que prega bem, aquele que tem igrejas grandes. Irmão, o obreiro mais ungido, mais poderoso, mais conhecido no mundo espiritual de forma poderosa é aquele que nega a si mesmo e faz a vontade do Pai. Amém. Jesus teve um ministério poderoso. Ele veio para gerar vida em mim e você, mas ele precisou negar a si mesmo. E ele diz assim para os discípulos: uma comida eu tenho para comer, e a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é buscar aquele que está perdido. Irmãos, Jesus é convidado para fazer milagre no casamento. O que ele fala para Maria? Ele fala assim: mulher, quem tem eu contigo? Não chegou minha hora. Mulher, eu não vim para fazer milagre, eu vim para buscar o perdido. Quero falar para você, irmão, não vim para aparecer aqui, eu vim para buscar o perdido. Que perdido, pastor? É a vontade do meu Pai. E hoje as pessoas estão se envolvendo com a igreja evangélica como se fosse um clube. Olha, aquela igreja tem perfume no banheiro, olha que chique. Foi numa palestra de um pastor e ele falou assim: irmão, na minha igreja tem perfume do shopping, olha que maravilha. E a culpa é de quem? É da igreja? Não, a gente tem perfume no banheiro também, glória a Deus. Eu comentei com o irmão e falei assim: nossa, tem um perfume assim, ele falou: se eu de ter, eu vou te abençoar. Eu falei: não, irmão, não, vou comprar, vou te abençoar. De outra igreja. Mas os crentes de hoje estão seletivos demais. Nossa, eu prefiro naquela igreja tem uma poltrona mais fofinha. Sabe por quê, querido? Porque nós aprendemos que igreja é passar tempo. No domingo, o que você vai fazer em igreja? Eu passo tempo, pastor. E na quarta noite eu culto também, não posso perder. Acostumei, pastor. Mas os discípulos que andavam com Jesus, o culto para eles era um alimento que não podia perder. Alguém com fome diz que o tempero da comida é a fome. Será que nós não perdemos a nossa fome, irmão, do Evangelho? Será que nós não perdemos a nossa fome pelas coisas de Deus? E Jesus ele diz assim: o meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo, se você for lá no dicionário, é um objeto ou um conjunto de objetos que está sendo transportado. Pastor, para que você está dando essa definição? É importante você saber que uma caixa, por exemplo, se ela estiver parada ali, ela continua sendo caixa. Se ela estiver dentro do caminhão sendo transportada, ela continua sendo caixa.
tirar do transporte e colocar ali no cantinho, é uma embalagem, é uma caixa. Mas se tiver em transporte, é fardo. O que eu quero dizer com isso? Querido, você tem uma bagagem chamada fardo que você precisa carregar. Jesus, ele poderia falar assim, ó, quem me segue, nega a si mesmo, toma a sua cruz e ó, fica sem fardo, eu vim te libertar do fardo. Mas ele diz lá no final, o meu fardo é... Mas ele não diz que não precisa carregar. E tem uma parábolazinha, eu ouvi de algum pastor, eu não lembro quem, mas é bem interessante, que diz que uma pessoa... Obrigado, querido. Uma pessoa... ela foi convidada por Jesus a andar com ele. Jesus falou, agora você está andando comigo, você tem que ter um fardo. Todo mundo que anda com Jesus tem que ter um fardo, amém? Fardo é benção, irmão, é peso, mas é benção. E diz que Jesus falou assim, ó, tem um quarto aqui com um depósito e está cheio de fardo aqui. E diz que essa pessoa foi, entrou, pegou um fardo e começou a andar com Jesus. E daqui a pouco ela, Jesus, está muito pesado esse fardo. Jesus, está muito pesado esse fardo. Andando com Jesus e passa seus dias. Eu não sei se você conhece a história, talvez alguns de vocês mais antigos conheçam. Eu posso estar contando alguma coisa errada, mas no final vai estar certo. E diz que Jesus cansou dessa pessoa reclamando e falou assim, volta lá no depósito e pega do fardo. Então, já que você está reclamando desse, porque fardo eu tenho que ter, amém? Você tem que ter. Se você quiser servir Jesus, irmão, Jesus não veio para te libertar do fardo. Fardo você vai ter que ter. E diz que essa pessoa foi lá, entrou de novo, pegou um fardinho e falou, nossa, aqui está muito pesado, e deixou. E foi lá andando naquele depósito, pegou outro e falou, nossa, aqui está muito leve, isso aqui é fardo de criança. Você sabia que criança tem fardo também, não? Se for uma criança espiritual, tem muito pai que tira o fardo dos filhos e se arrependem amargamente. Sabe o que simboliza isso que eu quero falar? Eu lembrei aqui, não vou deixar passar, porque senão eu vou esquecer. Tem muitos pais que não deixam Deus operar na vida dos seus filhos. Não, ele é muito novo. Não, ele não merece. Querido, existe um propósito em ter um fardo. É o fardo que cuida de nós. E esse homem lá dentro, pegando o fardo, daqui a pouco ele falou assim, rapaz, esse fardo aqui eu gostei, não é nem pesado, nem muito leve, esse aqui tá bom. E ele pôs, e quando ele sai do depósito, ele percebe que aquele fardo era o mesmo fardo dele. O que eu quero dizer com essa história que eu estou te contando? É que Jesus não vai te dar um fardo mais pesado do que você pode alcançá-lo ter. Jesus vai te dar um propósito. Fardo aqui nessa ministração, querido, simboliza o propósito de Deus. Deus vai te dar um propósito que cabe certinho na sua vida. Amém. Espiritualmente falando, se você for analisar os evangelhos, Timóteo, Coríntios, Paulo vai falar de um sofrimento pelo reino de Deus, porque Paulo é um obreiro. Mas a igreja em si, mesmo aqueles que não têm um chamado, tem um fardo. O fardo é para todos. É claro que um obreiro ele tem outro tipo de sofrimento, ele tem outro tipo de perseguição, ele tem talvez um espinho na carne, mas eu quero dizer que toda a igreja, quando é convidada para seguir a Cristo, precisa negar a si mesmo e precisa ter um fardo. Jesus não veio para livrar você do seu fardo, Jesus veio para tornar o seu fardo leve. E o que significa isso? É ajustar a sua vida com o propósito de Deus. Às vezes nós sofremos um sofrimento que não precisamos, é um fardo pesado que o diabo coloca na nossa vida. Jesus não veio para deixar você sem fardo, mas ele veio para trazer um fardo leve. E ele diz assim, não é o seu fardo, é o meu fardo, é leve. Troca comigo. Ele tem coisas que talvez você sofra que você não precisa sofrer. E tem coisas que Deus quer que você tenha experiência e você não quer ter. Irmãos, o diabo veio roubar o teu propósito. Ele não veio roubar teu dinheiro. Quantas pessoas se desviam por pequenas coisas? O diabo está furioso comigo. Por quê? Porque eu estou prosperando.
que você está fazendo para Deus, irmão? Nada. O diabo vai ficar furioso com quem trabalha para Deus. O diabo não fica furioso com quem ganha bem, com quem tem dinheiro. O diabo fica furioso quem está vivendo um propósito. O diabo foi feito de musicalidade. Se você estudar o diabo na palavra, a Bíblia diz que o corpo dele era feito de instrumentos musicais e pedras preciosas. Uma coisa que o diabo tem de sobra, que foi dada para ele, ele diz: a mim me foi dada, os reinos desse mundo, é dinheiro, irmão. O diabo tem de sobra, pedras preciosas no próprio corpo. Só que uma coisa que ele não tem mais é o louvor. Uma coisa que ele não tem mais é a unção de participar de um ministério de louvor. É por isso que às vezes o ministério de louvor está aqui tentando trazer uma unção poderosa e muitas vezes a igreja está dormindo e não recebe. Por quê? Porque o diabo tem inveja de um adorador. Pastor, eu quero bater na cabeça do diabo. Adore a Deus de verdade. O que é adorar a Deus de verdade? Um louvor bonito? Não. Um coração verdadeiro na presença de Deus. Amém. Hoje eu vou deixar o diabo demoniado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, não vou perder minha concentração. Eu não vou dividir os meus pensamentos com as preocupações lá fora. Por quê? Porque quando você começa a adorar, Deus estabelece uma unção na igreja. Amém, Jesus. E aí dentro dessa unção, querido, a unção despedaça o jugo, irmão. Quando a igreja está adorando, Deus começa a corresponder com amor, com poder, porque a Bíblia compara a igreja com uma noiva. Quando a noiva começa a dar palavras verdadeiras de amor à noiva: Senhor, traz tudo na minha vida, Pai, eu confio em Ti, Tu és santo, de forma verdadeira, Deus começa a operar no meio da igreja. E a Bíblia diz que o nosso noivo passeia no meio dos louvores. E aí a unção dele começa a trazer libertação, porque começa a quebrar todas as cadeias. Tudo aquilo que dirige a sua vida de forma mundana começa a quebrar pela unção. Olha, o diabo não quer isso, irmão. Por quê? Porque muitas pessoas entram na igreja presas. O diabo quer que ela entre presa e saia igual. Porque ela vai falar assim: esse negócio de igreja não é para mim, não. Essa pessoa vai chegar um dia e vai falar assim: eu vou cometer suicídio, porque até na igreja evangélica que eu fui não teve jeito. Mas por quê? Porque eu e você que já estamos aqui dentro, às vezes não estamos correspondendo à unção. Pastor, você está querendo colocar a culpa em mim? Não, querido, eu quero trazer entendimento para que você viva o sobrenatural de Deus. Não quero lançar uma palavra de peso, eu quero tirar o peso, eu quero que você ajuste seu fardo aí. Querido, você não tem que estar aqui obrigado a fazer média com ninguém. Mas se você vem, você tem que vir para adorar aquele que é. Querido, adoração verdadeira. O diabo fica endemoniado, querido. Abra comigo Salmos. Eu já estou encerrando, hoje a gente passou um pouquinho aí do louvor. Eu já estou encerrando, fique tranquilo, mas não perca a bênção, não perde essa palavra, vai guardando no seu coração, porque talvez durante a semana o diabo vai querer roubar ela. E aí você vai falar: não, Deus me chamou com um propósito. Eu vou parar de reclamar do propósito, eu vou parar de reclamar do fardo. Eu só vou me certificar se eu não estou carregando o fardo que é meu, porque Deus me chamou para carregar o fardo de Jesus. Toda vez que eu carrego o meu fardo, irmão, é pesado. Toda vez que você carrega o seu fardo, é pesado. Agora, quando você carrega o fardo que Jesus te deu, irmão, é leve. Imagina, você faz um teste, anda 1 quilômetro com um copinho de plástico assim na mão, com a mão esticada. Você vai ver que 1 quilômetro você faz aí, os atletas fazem aí 10 minutinhos, você vai chegar do outro lado com a mão cansada, porque você carregou assim. Se você carregar um peso, de repente você chega igual ao copo assim. Por quê? Fardo é fardo, não pode ser leve, vai ter um peso, nem que seja mínimo. Não adianta você achar que o fardo que Jesus vai dar na sua vida é algo tão leve que nem parece que você está carregando. Não. É leve, irmão, mas parece que você está carregando. É leve, mas aonde você for, você tem que deixar em algum lugar e ficar de olho nele.
olhos que você tem um propósito de Deus. Amém. Irmão, eu te dou um pedaço de picanha. Carrega essa picanha para mim, irmão. Não deixa ninguém tocar nele. Você vai entrar no canil? O que vai acontecer se entrar no canil? Irmão, você vai virar picanha junto com aquele pedaço. Você está com um copo de cristal na mão. Você vai entrar num lugar que tem um monte de boi correndo para lá e para cá? Você vai deixar cair. Você tem um propósito celestial. Você não pode entrar em qualquer lugar. Irmão, o diabo quer roubar o seu propósito. E você também pode destruir o seu propósito. Eu tenho que lembrar todos os dias do meu fardinho. É leve, é uma bênção, mas eu tenho responsabilidade sobre ele. O que Jesus simboliza isso, querido, do fardo? O que Jesus simboliza de, primeiro, negue-se a si mesmo, e segundo, ele diz assim, toma a sua cruz. É que o propósito de Deus na sua vida vai trazer muita honra, unção, poder, mas você vai ter um certo preço. Tem muitos teólogos que não gostam dessa palavra, dessa pregação, porque diz assim, a graça de Jesus vai ser de graça, não tem preço. Querido, eu quero dizer, salvação já foi paga. Jesus pagou por mim e por você. A salvação é totalmente gratuita. Agora, se você quer algo em Deus, se você quer viver algo poderoso, você tem um preço. Você tem que passar. Existem pastores que têm uma palavra tremenda. Você vê pregadores pregando ali, você fala assim, nossa, que fácil, né, esse dom. Eu queria que Deus me desse um dom desse. Irmão, por trás desse dom tem um preço, tem sofrimento, tem renúncia. Querido, depois que a gente vai assumir a igreja, o que nós já passamos de sofrimento espiritual, de preço. Aí hoje é fácil, né? Nossa, que bênção, é bem fácil, né? O pastor está ali porque a pastora ajuda ele, é fácil desse jeito, ter um ministério. A pastora está lá na frente, porque tem um pastor com ela, esse casal é feliz demais, tudo dá certo na vida dele. É fácil ser pastor dando tudo certo. É porque você não viu o que tem por trás disso, o fardo que tem por trás desse ministério chamado. Agora, quando chega uma dificuldade na sua vida, você desiste, como que você vai alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus? Porque soberana vocação é que o seu chamado não foi feito pela igreja, pelo pastor, o seu chamado foi feito pelo soberano. Aleluia. Aleluia. Irmão, saia daqui decidido a não desistir mais dos planos de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que Deus vai levar longe, vai usar de forma poderosa, eu creio, pela fé. Tem pastores aqui hoje. Deus vai levantar para pregar a palavra, vai levar a outras cidades. Eu creio nisso, irmão, mas eu quero dizer que não vai vir um anjo num avião bonito e falar assim, entra aqui, vamos ser missionários. Primeira parada, um banquete, porque missionário come bem. Segunda parada, um quarto de hotel bonito. Não, querido. Talvez a gente quer muito ser profeta, mas a gente não quer ser que nem João, né? João comia gafanhoto. E posso te falar, quando falaram que estava vindo uma nuvem de gafanhoto, muitos profetas ficaram com grande expectativa. Não para comer gafanhoto, mas sabia que era uma resposta para a igreja acordar. Não é para você ter medo, é para você acordar. Pastor, está vindo umas vespas aí do Oriente. Você tem salvação? Você tem lugar em Jesus? Então, querido, fecha a sua janela, põe tela. Mas se acontecer de você for picado e partir, você tem um lugar excelente. Se essa casa terrena se desfizer, nós temos de Deus uma morada, um lugar preparado, não preparado por mãos humanas. Então essa igreja nos dias de hoje tem dificuldade de crer no céu. E como vamos viver no céu se a gente não crê nele? A gente quer fazer coisas melhores aqui. O que tem de pastor profetizando que o Brasil vai melhorar, querida, a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Amém. Mas, querida, eu já tenho que esperar que talvez não melhore. Eu tenho que esperar que talvez se cumpra logo as pragas, as tragédias, as assolações
E o que eu tenho que cuidar nesse tempo, pastor? Você tem que cuidar do seu propósito. Olha para o lado assim, vê se está aí o seu fardo. Está com você o propósito? Tem crente que falou: ih, rapaz, deixei meu fardo em casa. Pastor, eu nem sei. Eu falei com meu cunhado, ele fez uma viagem. Ele falou, já está assim: eu esqueci meu chinelo lá, né? Depois ele falou: será que eu levei? Tem os irmãos que nem sabem, pastor, eu nem lembro que dia que eu perdi o fardo. Eu estou andando leve já tem uns dias. Você está aí comigo, querido? Amém. Pastor, você está brincando muito, vai ficar super muito sério. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Amém. Pastor, mas Deus tem um propósito até para mim. Eu sou o menorzinho dessa igreja, ninguém nem sabe meu nome aqui. Pastor, eu nem me considero nem gente. Deus, querido, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. E eu quero te dizer que o propósito de Deus é tão poderoso que, se você estiver disposto a viver, Deus começa a dar respaldo na sua vida. Aleluia. Salmo 38, verso 4 diz assim: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Lá na frente, Salmo 66. O fardo também é carga pesada pela Bíblia em alguns momentos. Salmo 66, verso 11 diz assim: tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxéssemos a um lugar de abundância. Olha que poderosa essa palavra, irmão. As minhas iniquidades se tornam em carga pesada. Tem muito crente com fardo pesado, difícil de carregar por causa do tamanho das iniquidades. E aqui no outro salmo que a gente lê, a pessoa fala de uma forma simbólica, mas ele diz: olha, foi tão difícil esse sofrimento, que era como se tivesse gente cavalgando em cima da minha cabeça. Foi uma pressão, mas no final o Senhor nos levou a um lugar de abundância. Querido, existe um sofrimento que você busca, e existe um sofrimento que Deus permite. O sofrimento que Deus permite vai trabalhar em você, vai fazer você crescer, vai te dar maturidade espiritual, vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Agora, o sofrimento que você busca para você é peso a cada dia, não tem propósito nisso. Eu quero te convidar a trocar o seu fardo pelo de Jesus. Amém? Pastor, como que eu faço isso? Negue-se a si mesmo. Enquanto o seu eu estiver vivo, é seu fardo. Enquanto o seu eu estiver morto, é o fardo de Jesus. Nem tudo tem que ser do jeito que você quer, irmão. Nem tudo Deus vai fazer. Deus não veio para te servir. Jesus veio, mas Deus, é poderoso. Ele te chama para servi-lo. Não, eu só vou para a igreja se Deus me der um sinal. Querido, isso é para quem não crê. A Bíblia diz que quem crê, os sinais seguirão. Se você está buscando um sinal e não vem sinal, porque você não está crendo. Se você está crendo, não precisa pedir. O sinal vem. O sinal não vem para você decidir. Irmão, pensa nisso. Você que tem fé, para quem é maduro na fé, sinal não é para você decidir, sinal é para confirmar. Amém. Quem crê aqui que é templo do Espírito Santo? Amém. Deus habita em você? Amém. Você precisa falar de Deus como se ele estivesse lá na estrela, longe. Deus está em você, irmão. Amém. Deus em nós, esperança da glória. Se eu creio, eu tenho revelação. Se eu creio, eu tenho discernimento. Se eu estou pedindo sinal, irmão, eu não creio que ele habita em mim. Posso pedir? É pecado então pedir sinal? Não, querido. Mas se você crer, Deus já vai colocar um firme propósito no seu coração. E o sinal vem para testificar. Para de ficar andando com medo de doutrina. Deus quer fazer de você habitação e quer falar na sua vida. Amém? Amém. Você pode ficar de pé um minuto?
Vamos orar. Coloca diante de Deus a sua vida, a sua situação. Coloca diante de Deus aquilo que você tem passado. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa viver os teus propósitos no nosso meio, Jesus. Comece, Senhor, a operar na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, nós apresentamos diante de Ti o nosso fardo nessa noite, que simboliza o nosso eu, que simboliza o nosso planejamento. E te pedimos, Senhor, nos entrega o seu propósito, porque o seu propósito é leve, Senhor. O seu propósito é abundante. Aquilo que o Senhor tem para nós é poderoso. Senhor, em nome de Jesus, alarga a visão espiritual do teu povo, para que nós não venhamos a ser roubados espiritualmente, para que nós não venhamos, Senhor, perder tudo aquilo que o Senhor está derramando em nós, os dons espirituais, os presentes espirituais, o seu mover e a unção. Declaramos, Tu és o Senhor. Declara assim comigo, igreja: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode se assentar. Queridos, glória a Deus. Tem uma pessoa em casa pedindo oração, a irmã Nilda. Nós vamos orar por ela. Curva a tua cabeça onde você está mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Nilda. Senhor, te pedimos que o Senhor possa visitá-la, tocar sobre a vida dela, Senhor. Traz, Senhor, sobre a vida dela paz. Toca, Senhor. Nós, como igreja, não sabemos o que ela está precisando nesse momento, mas sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso declaramos sobre ela a tua provisão, o teu toque, a tua paz, a tua cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês que estão em casa, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe poderosamente, graça e paz.